Nosso planeta parece um oásis sereno em meio a um vasto deserto cósmico. Mas por trás dessa aparência calma, existe uma força dinâmica, invisível, porém extremamente poderosa. Uma força que molda o nosso mundo silenciosamente. Há milênios, a humanidade olha para as estrelas em busca de direção. Sem perceber, sempre fomos guiados por algo invisível. Esse guia, o campo magnético da Terra. Um escudo invisível que protege nosso planeta dos ventos solares e da radiação cósmica mais destrutiva do universo. Mas e se essa proteção estivesse prestes a mudar? Uma mudança tão colossal que poderia transformar completamente a vida na Terra? Bem abaixo dos nossos pés, no núcleo do planeta, existe um oceano turbulento de ferro derretido, uma massa gigantesca em constante movimento. É ela que gera a força magnética que envolve a Terra. Mas essa força não é tão estável quanto imaginávamos. Cientistas encontraram evidências escondidas nas profundezas do planeta. Os polos magnéticos inverteram de posição. Norte virou sul, sul virou norte, e o planeta entrou em períodos de transformação extrema. Esse é o fenômeno das inversões geomagnéticas da Terra, um dos eventos mais misteriosos e fascinantes da ciência moderna. Nossa história começa com uma força invisível, uma força que silenciosamente mudou o curso da história do nosso planeta. É o campo magnético da Terra, uma estrutura energética complexa, dinâmica, que se estende muito além da superfície terrestre, alcançando o espaço ao nosso redor. Desde a antiguidade, esse campo magnético serviu como um guia silencioso para exploradores e navegadores, conduzindo embarcações através de oceanos desconhecidos. É uma força tão sutil que quase nunca percebemos sua presença. No interior profundo da Terra está o coração dessa força magnética. Ali, no núcleo externo do planeta, um oceano turbulento de ferro líquido entra em movimento constante. Esse movimento, impulsionado pela rotação da Terra, gera o chamado efeito dínamo, um processo colossal capaz de sustentar o campo magnético terrestre há bilhões de anos. Ele é um escudo, uma barreira invisível que desvia ventos solares extremamente perigosos e bloqueia radiações cósmicas capazes de destruir nossa atmosfera. Sem ele, a vida na Terra talvez nunca tivesse existido. Mas esse guardião invisível não é tão imutável quanto parece. Ao longo da história da Terra, o campo magnético passou por transformações dramáticas, as chamadas inversões geomagnéticas, períodos em que os polos magnéticos trocam de posição. O norte se torna sul, e o sul se torna norte. As evidências dessas mudanças estão registradas nas próprias rochas do planeta. Quando a lava vulcânica esfria e endurece, os minerais presentes nela se alinham ao campo magnético existente naquele momento. Ao estudar essas formações rochosas, cientistas descobriram que a Terra já passou por inúmeras inversões ao longo de sua história. Mas essas mudanças não acontecem de forma repentina. Elas se desenrolam lentamente, ao longo de milhares de anos. Durante esse processo, o campo magnético enfraquece, torna-se instável, caótico. Por que isso acontece? A resposta ainda é um dos maiores mistérios da geociência moderna. Quanto mais mergulhamos nesse enigma, mais percebemos o poder e, ao mesmo tempo, a fragilidade desse escudo invisível que protege nosso mundo. Um lembrete silencioso de que a Terra nunca esteve realmente parada. À medida que mergulhamos no passado para desvendar os mistérios das inversões geomagnéticas, voltamos nosso olhar para a própria Terra. Os registros geológicos do planeta guardam evidências dessas mudanças monumentais. E entre todas as pistas deixadas pelo tempo, as rochas vulcânicas, especialmente o basalto, se tornaram fundamentais para essa investigação. Quando a lava esfria e endurece, minúsculos minerais magnéticos presentes nela se alinham ao campo magnético da Terra. Um processo natural de gravação, como se o planeta registrasse, quadro por quadro. Ao estudar essas formações, geólogos descobriram algo surpreendente. Nos últimos bilhões de anos, o campo magnético terrestre se inverteu centenas de vezes.
A mais recente dessas inversões, conhecida como reversão Brunhes-Matiyama, aconteceu há cerca de 781 mil anos. Mas existe algo ainda mais intrigante. Essas inversões não seguem nenhum padrão previsível. Os intervalos entre elas variam enormemente, podem levar dezenas de milhares ou até milhões de anos para acontecer novamente. Faixas magnéticas formadas por rochas com polaridades alternadas criam padrões simétricos ao redor das dorsais meso-oceânicas. À medida que novas rochas surgem e se espalham pelo leito oceânico, elas registram a orientação magnética daquele momento específico da Terra, como um gigantesco código de barras magnético gravado no fundo do planeta. E agora, cientistas começaram a observar sinais que levantam uma nova questão inquietante. Será que outra inversão está começando? Satélites e observatórios modernos detectaram um enfraquecimento gradual do campo magnético terrestre. Ao mesmo tempo, o polo norte magnético vem se deslocando cada vez mais rápido em direção à Sibéria. Esse deslocamento, embora não seja uma prova definitiva de que uma inversão esteja prestes a acontecer, é uma demonstração clara da natureza dinâmica do campo magnético terrestre, a chamada anomalia do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético da Terra é significativamente mais fraco. Seus efeitos já começaram a impactar satélites e espaçonaves em órbita. Equipamentos eletrônicos atravessando essa região sofrem interferências causadas pela maior exposição à radiação cósmica, como se o escudo invisível da Terra estivesse apresentando pequenas falhas. Mas também nos lembram de algo muito maior. Vivemos em um planeta em constante transformação. Para entender os mecanismos por trás das inversões geomagnéticas, precisamos viajar até as profundezas do planeta. Muito abaixo da superfície terrestre, em uma região dominada por calor extremo e pressões inimagináveis, surge um dos fenômenos mais misteriosos da Terra. Ele é dividido em duas partes: um núcleo interno, sólido, e um núcleo externo, líquido. Esse núcleo externo, composto principalmente por ferro e níquel, está em movimento constante, um oceano metálico gigantesco, agitado pela rotação da Terra e pelas correntes de convecção térmica, que gera correntes elétricas colossais. Esse processo é conhecido como geodínamo, a força invisível responsável pela existência do campo magnético terrestre. Os cientistas acreditam que um dos elementos centrais desse processo é o chamado efeito Coriolis, uma consequência direta da rotação da Terra. Esse efeito faz com que as correntes de metal líquido no núcleo externo girem em espirais gigantescas, criando vórtices turbulentos, como enormes redemoinhos subterrâneos, e acredita-se que esses vórtices organizem as linhas do campo magnético, mantendo os polos alinhados. Mas então surge a pergunta: o que acontece durante uma inversão geomagnética? Segundo o entendimento científico atual, essas inversões começam com um enfraquecimento gradual do campo magnético. À medida que o campo perde força, as linhas magnéticas começam a se tornar instáveis, caóticas. A influência do efeito Coriolis sobre o núcleo externo também diminui. Essa redução permite que as linhas magnéticas se reorganizem lentamente em uma orientação completamente oposta. E assim, os polos magnéticos da Terra acabam se invertendo. Mas precisamos olhar para o campo magnético da Terra não apenas como uma referência para bússolas e navegação. O Sol, um gigantesco reator nuclear em constante atividade, emite continuamente ventos solares, fluxos intensos de partículas carregadas capazes de causar danos severos à vida e à tecnologia. Mas o campo magnético da Terra desvia grande parte dessas partículas, criando um refúgio seguro, originadas de supernovas distantes e outros eventos extremos do universo. Sem essa proteção, essas radiações poderiam representar uma ameaça séria aos sistemas biológicos humanos e também à infraestrutura eletrônica da civilização moderna. Mas durante uma inversão geomagnética, esse escudo protetor enfraquece drasticamente. As possíveis consequências são profundas. Mudanças climáticas severas, alterações no comportamento do clima e impactos biológicos em escala global. Além disso, um campo magnético enfraquecido pode deixar toda a nossa tecnologia extremamente vulnerável.
satélites, redes elétricas, sistemas de comunicação, toda a infraestrutura moderna da civilização poderia sofrer impactos causados pelo aumento da radiação solar e cósmica. Durante uma inversão geomagnética, o campo magnético terrestre entra em turbulência. Múltiplos polos magnéticos podem surgir e desaparecer ao mesmo tempo, como se o escudo invisível da Terra perdesse temporariamente sua estabilidade durante uma inversão geomagnética. Mas quais seriam as verdadeiras implicações globais de uma inversão geomagnética? E será que a humanidade está preparada para um evento dessa magnitude? Embora esse fenômeno faça parte do ciclo natural da Terra, ele representa desafios sérios para o mundo moderno, um mundo profundamente dependente da tecnologia. Geólogos discutem constantemente a possibilidade de uma nova inversão, destacando que, considerando a história do planeta, ela é inevitável. Satélites em órbita, redes elétricas globais, sistemas de comunicação, toda essa infraestrutura depende diretamente da estabilidade do campo magnético terrestre, e um campo enfraquecido poderia permitir uma incidência muito maior de radiação solar, capaz de interromper ou até danificar tecnologias críticas em escala mundial. Mas os possíveis impactos não terminam aí. Muitas espécies migratórias, como aves, baleias e animais marinhos, dependem do campo magnético da Terra para navegar através do planeta. Uma perturbação nesse sistema poderia causar desorientação em escala global, afetando rotas migratórias, equilíbrios ecológicos e até a biodiversidade do planeta. Porque quando o escudo invisível da Terra muda, a vida inteira precisa se adaptar. Diante de um fenômeno dessa escala, a cooperação global se torna essencial, e a pesquisa científica passa a ser uma das ferramentas mais importantes para o futuro da humanidade, de que mesmo diante das forças mais poderosas da natureza, o conhecimento continua sendo nossa maior proteção. À medida que nos aproximamos do fim dessa jornada, voltamos nosso olhar para o futuro, mais especificamente, para a forma como cientistas estão monitorando e tentando prever as mudanças no campo magnético da Terra. Na linha de frente dessa pesquisa está uma frota de satélites extremamente avançados, equipados com instrumentos capazes de medir, com precisão sem precedentes, as menores variações do campo magnético terrestre. Entre os projetos mais importantes está a missão SWARM, da Agência Espacial Europeia, um conjunto de satélites criado para mapear a força, a direção e as anomalias do campo magnético da Terra. Laboratórios e observatórios terrestres que monitoram continuamente o comportamento magnético da Terra, porque entender esse escudo invisível é essencial para entender o futuro do nosso planeta. Os dados coletados não servem apenas para alimentar a curiosidade científica. Eles desempenham um papel fundamental na tentativa de prever o futuro do campo magnético da Terra. Ao compreender os padrões e as causas das inversões geomagnéticas do passado, os cientistas esperam estimar com mais precisão quando a próxima inversão poderá acontecer. Embora as consequências exatas de um futuro evento ainda sejam alvo de pesquisas e debates, o consenso é claro. Entender esse fenômeno e se preparar para ele é essencial. E isso envolve não apenas pesquisas científicas, mas também conscientização pública e cooperação internacional, porque fenômenos dessa escala afetam toda a humanidade. Assim como superamos os desafios do passado, precisaremos enfrentar o futuro com conhecimento, tecnologia e um espírito de colaboração. O estudo do campo magnético da Terra, desde suas transformações registradas ao longo da história, aprofunda a conexão entre ciência, tecnologia e sociedade, um lembrete do nosso lugar dentro do vasto cosmos e da necessidade contínua de compreender e respeitar as forças invisíveis que moldam o nosso mundo.